Ele é professor emérito das universidades Mackenzie, Unip, Unifiel, UniFMU, também do CIEE, das escolas de comando e Estado-Maior do Exército, Superior de Guerra e da magistratura do Tribunal Regional Federal, Primeira Região. Professor honorário das universidades Austral, Argentina, San Martín de Porres, Peru, Vasily Golds, Romênia. Doutor honoris causa na Romênia e das PUCs do Paraná e do Rio Grande do Sul e catedrático da Universidade do Minho, em Portugal. Presidente do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo, fundador e presidente honorário do Centro de Extensão Universitária e do Instituto Internacional de Ciências Sociais. Arena Livre tem a honra de receber mais uma vez o jurista Ives Gandra da Silva Martins, coordenador-geral do livro Parlamentarismo, Realidade ou Utopia, editado pela FEComércio e que reúne estudos de renomados juristas sobre sistemas de governo. Comigo na bancada, o deputado Davi Zaia, do PPS, Orlando Bolsoni, do PSB, e Edson Giriboni, do PV. Muito obrigado pela presença dos senhores. Sejam todos bem-vindos a esta arena. Muito bem-vindo mais uma vez. O senhor que é recordista aqui nesta Arena Livre, né, professor? Para mim é um privilégio. Vamos falar da oportunidade de discutir o parlamentarismo num momento de crise, de muito desemprego, de muitas notícias ruins. Eu diria até uma avalanche de notícias ruins para os brasileiros que todo dia se assombram com escândalos, principalmente a corrupção, que parece que fere muito este país. Mas, pelo que eu li no livro, eu tive a oportunidade, aliás, é um catatal, né? Olha o tamanho dele aqui. São 26 autores. Pois é. Eu vi que o nosso presidencialismo tem crise desde o nascedor, professor. O senhor foi escarafunchar lá nas cavernas, não é? Mas 1889 com a República. Parece que a gente nunca experimentou um presidencialismo sem dor, nem depois da mais democrática das constituições, que foi a de 1988, como o senhor coloca nos livros, que assegurou direitos individuais e o equilíbrio dos poderes que se autocontrolam. Como a gente pode superar esse impasse e trazer o parlamentarismo de volta, para quem não sabe, aqui para o nosso país, professor? Bem, aliás, era a nossa posição desde os bancos acadêmicos. O sistema parlamentar de governo é o sistema mais conhecido no mundo inteiro. O Ulisses Pirrart, que é um grande autor, professor da Yale, da universidade, fez um levantamento sobre os 20 países mais estáveis do mundo em 1985 e analisou só países depois da Segunda Guerra Mundial onde não havia ruptura. Ele encontrou 19 parlamentaristas e só um presidencialista, só os Estados Unidos. Todos os outros presidencialistas tiveram problema. Na América Latina, o presidencialismo é um fracasso absoluto. Se nós analisarmos a história do Brasil, em 89, Deodoro proclamou a República pensando ter derrubado o gabinete. Ele não sabia que estava proclamando a República. Esse é um dado impressionante. Quando ele foi assumir a presidência, o Campos Salles chegou para ele e disse: presidente, tire as condecorações do imperador. O senhor derrubou o império. Ele teve que tirar na antessala as condecorações, graças ao nosso Campos Salles, o paulista Campos Salles. E depois nós tivemos em 30 um golpe de Estado. Até 30, São Paulo e Minas Gerais decidiam quem é que seria o presidente da República. Nem havia, as votações eram apenas formais, porque eles já sabiam quem seria o presidente. De 30 a 45, nós tivemos uma ditadura. De 46 a 64, nós tivemos um sistema democrático, nós tivemos um golpe em 54, que derrubou Café Filho. 10 dias depois derrubou Carlos Luz. Tivemos no governo Juscelino 2 tentativas de golpes em Jacareacanga e Aragarças. Depois, em 61, o Gênio renunciou. Tivemos em 64 um sistema de exceção que terminou sem dor em 85. Não foi aquele período de guerrilhas, mas o período dos advogados lutando pela redemocratização que nós tivemos. E aí nós estamos vivendo um presidencialismo desde 88, em que foram eleitos 4 presidentes e 2 já foram afastados por impeachment. 50% dos nossos presidentes foram afastados por impeachment. O que demonstra que o presidencialismo no Brasil não é um sucesso, como não é na Argentina, onde houve golpe de Estado, não é no Uruguai, onde houve golpe de Estado, não é no Paraguai, onde houve golpe de Estado, não é no Chile, onde houve golpe de Estado, não é no Peru, onde houve... E assim nós pegamos todos os países da América Latina com golpe de Estado. Agora, o parlamentarismo que nós sempre defendemos,
entende? O Paulo Brossard era um libertador, como eu, fui presidente de um partido parlamentarista. Paulo Brossard dizia que nós éramos os últimos sobreviventes do parlamentarismo do PL, agora ele faleceu também, então somos pouquíssimos. Mas nós dizemos o seguinte: sistema presidencial de governo é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo. Eleito um irresponsável só através do impeachment que se afasta. O sistema parlamentarista é o sistema da responsabilidade a prazo incerto. Eleito um irresponsável se afasta e é o predomínio da totalidade da população. O presidencialismo, eu tenho 50% da população, ou um pouco mais a maioria da população, quando se elege um presidente. E se esse presidente for eleito em segundo turno, nem 50% da população. Onde é que está a totalidade da população? Nas casas legislativas. Sim. Nas casas legislativas eu tenho situação e oposição. No executivo só tenho situação. Ora, no momento em que se procura uma solução de Congresso, com a responsabilidade que os partidos políticos só se fortalecem com o parlamentarismo, todos os países parlamentaristas têm partidos políticos fortes, porque aí faz carreira política, eles passam a ter ideologia, passam a ter 5, 6, 7, 8 no máximo no Congresso Nacional. O que ocorre? A vida parlamentar faz a carreira ideológica daquele cidadão. Se ele sair do partido, vai ter dificuldade num outro partido. E mais, com o chefe de Estado separado do chefe de governo, eleito chefe de Estado, que é sempre a solução ideal, se eleito chefe de Estado e diversos gabinetes são derrubados, ele pode, inclusive, dissolver o Congresso. Então, nós temos uma espada de Damocles permanente sobre o Congresso, sobre o Parlamento, sobre o primeiro-ministro, em que a responsabilidade tem que ser o elemento fundamental. E quando querem derrubar o parlamentarismo, fazem o que aconteceu agora na Turquia. O Erdogan, que conseguiu derrubar o parlamentarismo, uma minoria, uma maioria muito estreita. Na verdade, todos sabem que é um ditador, que o presidencialismo facilita as ditaduras. O aparecimento de ditaduras. O deputado Davi Zaia trouxe para essa casa esse profícuo debate, né, sobre o parlamentarismo. Deputado, sua primeira intervenção. Bem-vindo. Cumprimentar o professor Ives, cumprimentar o Jorge, cumprimentar o professor Bolsoni, né, deputado Bolsoni, deputado Geriboni. Um debate instigante. Vendo o senhor falar aí da história do Brasil rapidamente, né, da história do nosso presidencialismo e da importância dessa discussão do parlamentarismo, né, como um sistema de governo que permite o fortalecimento dos partidos e permite que soluções, né, sejam adotadas muito mais rapidamente e sem maiores traumas. Né, é da vida do parlamentarismo, né, que o governo não tem prazo definido. Ele tem até um prazo, em princípio, definido, mas a qualquer momento ele depende de ter uma maioria que o sustente no parlamento. Acho que essa é a grande, e por isso até a nossa proposta de, aqui nessa casa, constituir essa frente parlamentarista, né, para propagar as ideias do parlamentarismo e fazer esse debate. E demos o nome da frente de Frente Franco Montoro, né, que foi um parlamentarista também convicto a vida toda. E eu, nesse relato, né, rapidamente, que o senhor fez, identifico, né, justamente isso. Primeiro, o fortalecimento dos partidos, porque o poder está no parlamento, onde estão representadas todas as correntes da sociedade, não só uma. E do outro lado, né, a responsabilidade. Hoje, no presidencialismo, além de ter, muitas vezes, um presidente que eleito não tem condições de exercer o mandato, ou não tem, porque não tem maioria política, ou porque não tem credibilidade suficiente, e nós assistimos isso, a outra dificuldade que a gente tem é que, mesmo quando o governo está funcionando, há necessidade de constituir maiorias no parlamento. E que o que nós temos assistido no Brasil é que a cada votação tem que construir uma maioria. Né? Então, o presidente é eleito com um programa de governo, ele tem até uma maioria, né? Porque o governo tem uma maioria ampla, mas todo dia é uma negociação no parlamento. Né? E se o deputado também, que é do governo, às vezes até participa do governo, vota contra o governo, não acontece nada. Né?
no parlamentarismo, né, se há alguma contradição entre o parlamento e quem está exercendo, e o primeiro-ministro tem o voto de desconfiança, e se há uma crise no país, mais rápido ainda, né? Nós acabamos de ver agora a Inglaterra convocando eleições antecipadas, né? Tem um governo que tem uma maioria pequena, né? Teve um fato importante no país, que foi um plebiscito que decidiu sair da União Europeia, né? Então, chama-se o povo para dizer, olha, qual o governo que vai conduzir isso? Né? Então, a minha colocação nesse sentido é como é que, tendo essas características, por que a dificuldade que nós vivemos aqui no Brasil de implantar o parlamentarismo as duas vezes que nós, não vou considerar o de 64, mas a Constituição de 88 propôs um plebiscito. E a gente perdeu. Qual a dificuldade que o senhor A gente perdeu, é o que o senhor chamou. Eu estou me colocando como parlamentarista. Eu votei no parlamentarismo também, mas acontece o seguinte, 2 fatores. Primeiro, desinformação. O povo brasileiro não está a par e nem foi apresentado. Segundo, a própria cédula, como foi apresentada, ela foi apresentada dando a impressão que o parlamentarismo só podia ser monárquico. Ela foi uma célula apresentada, não assim, presidencialismo, depois monarquia e parlamentarismo. Quer dizer, como se fosse, sem perceber que o parlamentarismo podia ser republicano, monárquico. Subliminarmente, professor. Eu propus uma cédula naquela ocasião, Oscar Correia, ele chegou a avançar, que era presidencialismo e parlamentarismo. Depois uma chave aberta, república ou monarquia. Quem votasse no parlamentarismo poria também um X ou na república ou na monarquia. Mas quando confundiram o parlamentarismo com monarquia, aí, evidentemente, aquilo tornou-se fatal, apesar do trabalho. O próprio Fernando Henrique, que não era parlamentarista, eu tive um debate com ele no Ferreira Neto, quando ele era senador, eu defendendo o parlamentarismo e o presidencialismo. Ao final, ele se tornou um parlamentarista na defesa. Agora, esse é um problema de desinformação. Agora, o segundo aspecto que me parece importante, quando diz o Brasil não pode ter o parlamentarismo porque não tem partidos políticos. Nós temos 28 com assento no Congresso Nacional. Agora, eu digo, o Brasil não tem partidos políticos, não tem o parlamentarismo. O parlamentarismo fortalece o partido político. E, por outro lado, com 28 partidos com assento no Congresso Nacional, não se faz maioria, senão em cada votação tem que se negociar. Ao contrário, no parlamentarismo, os partidos já se formam e já sabem de antemão quais são as suas posições. E não podem ser irresponsáveis, porque se começarem a derrubar gabinetes, o chefe de Estado, separado do chefe de governo, ele dissolve o Congresso e convoca. Esse agora, como o senhor apresentou, na Inglaterra. Foi uma pequena maioria que sugeriu a saída da União Europeia. Há países, por exemplo, da Grã-Bretanha, a Irlanda, a Escócia, estão estudando a possibilidade de continuarem na União Europeia, o que vai trazer um problema. Esse Congresso que aí está, o que defendia teve que abandonar e renunciou quando perdeu, porque ele defendeu a manutenção junto à União Europeia, entrou a May, ela disse, olha, eu não consigo governar, vamos fazer algo que não existe no presidencialismo. O presidencialismo nós elegemos um Congresso, esse Congresso vai ficar até o final, vai bem ou mal, com presidentes afastados por impeachment. Parlamentarismo funciona em países como Tailândia, em países como a Índia, em que matam primeiros ministros, mas eles têm estabilidade e hoje estão com a economia progredindo na base de 7%, 8% por ano, aumento do PIB, entende? E nós vemos o fracasso do presidencialismo, exceção feita dos Estados Unidos. Mas se nós analisarmos os Estados Unidos, de certa forma, vem da Inglaterra. O parlamentarismo surge onde? Em 1688, surge na Inglaterra, e 89 é que efetivamente eles fazem a legislação, quando separam o rei, deixa de ser absoluto, os oranges, e começa a Câmara dos Comuns até a força. Ora, os Estados Unidos, quando herdaram e fizeram com as 13 colônias o presidencialismo, na prática, eles trouxeram todo aquele know-how inglês
de democracia, e esse know-how inglês de democracia fez o presidencialismo americano ser quase um presidencialismo parlamentar, com a força do Congresso, com 2 partidos. Agora, nos outros países, não, é quase uma ditadura a prazo certo. E por isso é que fracassou na América Latina. Deputado Edson Giriboni. É um prazer, né, Jorge, poder participar com o doutor Ives, né, pela referência à sua vida, à sua história, né, a todos nós brasileiros, né, participar aqui do programa Arena Livre com o deputado Bolsonaro, com o deputado Davi Zaia. Mas eu confesso que lá atrás, quando houve plebiscito, eu torci pelo presidencialismo. Mas talvez por falta de maiores informações. Eu acho que o parlamentarismo, não sei a visão do doutor Ives, junto à população brasileira, ainda me parece que é uma coisa muito distante. Eu acho que falta comunicação, falta informação. O Congresso hoje, com esse descrédito que está em função do que tem ocorrido ultimamente no país, me parece que chega à população assim, quer dizer, nós vamos passar o comando do governo, o comando do país a um Congresso que não tem credibilidade. Eu acho que o momento é um pouco complicado de discutir, mas eu acho que o grande desafio do parlamentarismo é fazer com que as informações cheguem à população brasileira. Porque nós não vamos mudar o sistema, o nosso sistema, se não for através de um plebiscito. Qual é a estratégia que o senhor vê que pode ser implementado? Lógico, aqui tem uma frente comandada pelo deputado Davi Zaia, que já é uma ação importante, mas a nível de Brasil, como chegar lá na Dona Maria, no Seu João, as vantagens do parlamentarismo, que eu acho que é muito distante entre o que realmente é um sistema parlamentarismo e o que fica na consciência das pessoas. Não, eu estou absolutamente convencido que é correta a sua colocação. Nós temos consciência, na Comissão de Reforma Política da OAB de São Paulo, que eu presido, que essa é a grande dificuldade. Nós já definimos uma posição a favor do parlamentarismo. E nós mostramos que o grande problema é levar essa informação. E a primeira informação já é para os deputados que vão ser eleitos em 2018. Porque se nós não acreditamos que nesse Congresso essa reforma política está sendo feita, que haja menor viabilidade, embora nós estejamos defendendo, por enquanto, um parlamentarismo mitigado, parlamentarismo semelhante ao parlamentarismo português. Eu cheguei a discutir isso com o próprio presidente da República, o presidente Michel Temer, já conversei isso em função, ele é constitucionalista como eu, somos amigos há 40 anos e, do ponto de vista institucional, discutimos a matéria com o presidente de Portugal, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, cujo pai era um grande amigo meu, o Baltazar Rebelo de Sousa, até me sucedeu na presidência da Academia Luzia de Ciências, Letras e Artes. Então, um parlamentarismo lá em Portugal seria talvez o ideal, em que o presidente da República tem alguns ministérios que são de sua competência, o Ministério de Segurança, o Ministério de Forças Armadas, etc. E o Ministério de Gestão, os ministérios de gestão que administrar o país seriam do Parlamento. Com o que o povo vota, votando, tem a sensação de que está escolhendo, mas é um chefe de Estado com funções de segurança. E o Parlamento, que é aquele que está em contato com situação e oposição, etc., a função de gerir o país. Nós estamos propondo pela OAB um parlamentarismo mitigado, porque achamos que o parlamentarismo puro, não chegamos ao inglês do distrital puro, não somos ingleses, etc., né, professor? Mas, numa primeira etapa, agora, estamos convencidos que isso terá que ser discutido a partir de 2019. Uma frente parlamentarista, como a Franco Montoro, acho excelente. Uma constituinte também? Uma constituinte exclusiva? Aí eu já fui consultado também pelo Modesto, pelo Birrenbach, etc., uma constituição inclusiva, mas eu tenho a impressão que isso exigiria um conhecimento do parlamento e, ao mesmo tempo, uma dificuldade enorme de uma constituição exclusiva dos próprios parlamentares abrirem mão de terem que redigir. Eu creio que isso, aí sim, é só utopia. Eu preferia trabalhar com a nossa Constituição e alterar nessa Constituição. Mas eu estou convencido, deputado, que o problema da informação, da explicação, de tentar levar isso através dos meios de comunicação, o que representa, porque é um dado concreto.
mesmo com uma boa construção em matéria de direitos e de equilíbrio de poderes, nós tivemos dos 4 presidentes eleitos, 2 afastados com trauma, e com muito trauma. O Brasil parou nas 2 vezes. Parou no ano de 92 com o presidente Collor, parou em 2015 e 2016 com o presidente Dilma. E lá no parlamentarismo seria algo muito simples. Aí o deputado Davi sabe melhor do que ninguém. Na prática, um voto de desconfiança afasta e com burocracia profissionalizada, que é uma das características fundamentais do parlamentarismo, é a burocracia profissionalizada. Os amigos de Rui não têm funções. Se alguém for para primeiro-ministro, ele vai escrever para o secretário da Receita Federal, para os cargos, aqueles servidores de carreira que estão no extremo. A burocracia profissionalizada nos países parlamentaristas não permite que, quando cai um primeiro-ministro, enquanto não se elege um novo primeiro-ministro, e aquele está apenas numa função de expectativa, eles continuem governando o país, porque são todos especializados, eles subiram na carreira, foram escolhidos politicamente, mas só funcionários que estão no topo da carreira. Burocracia profissionalizada dá uma estabilidade ao parlamentarismo com os partidos ideológicos, mas tem que ser explicado ao povo, não é, deputado Edson? Ainda há tempo para uma pergunta nesse bloco. Deputado Orlando Bolsoni, bem-vindo a essa arena. Primeiro, uma honra ter o professor Ives Gandra conosco mais uma vez, as suas lições e não só as suas lições nesse programa, mas as lições de vida e de exemplo que ele nos dá. Vamos estar com o deputado Edson Geriboni e Davi Zaia, que tantos serviços relevantes prestam a essa casa. A pergunta, professor, é um momento, eu acho que nós temos que também inserir e aproveitar o conhecimento, a sensibilidade do senhor, inserir esse momento que nós estamos vivendo. Ele não contribui para um debate, no meu modo de ver, para um debate com relação a que precisa de tantos esclarecimentos quanto o parlamentarismo. E qual a sua visão aí de futuro? O senhor falou em 2019. E como o senhor vê esses próximos 2 anos, essa travessia? Eu acho que essa travessia vai ser difícil. Primeiro, porque a Operação Lava Jato não parou. Segundo, porque nós vamos ter diversos depoimentos ainda. Eu conheço bem o ministro Fachin. O ministro Fachin é extremamente cauteloso, tem a mesma serenidade, a mesma cautela do ministro Teori, razão pela qual está em excelentes mãos a operação, mas ele ainda aguarda uma série de depoimentos sigilosos. E há outros que farão depoimentos. É evidente que o simples fato de haver uma delação premiada não representa ilícito. O presidente Michel Temer disse muito bem o seguinte: pedir investigação não representa absolutamente nada. Representa que o cidadão tem que ser investigado. Agora, se ele se transforma em pessoa que é denunciada, é suspensa, mas ainda não é réu. Só se o juiz aceitar a denúncia é que se transforma em réu. Então, nós temos 3 etapas. E é evidente que muita gente que recebeu o Caixa 2 nem sabia que o dinheiro era de Caixa 2. Precisando de dinheiro para a campanha política, recebeu, declarou. Então, se declarar à justiça aquilo que receberam, isso é investigação demonstrando que não tinha conhecimento, esse não tem responsabilidade penal nenhuma, isso vai ser excluído. Os que tinham conhecimento de que era Caixa 2, mesmo receberam, é uma pena muito menor. Agora, aqueles que deram contrapartida em função do dinheiro recebido, tudo isso vai ser investigado. Então, nós temos 3 áreas em que nós vamos ter ainda muitas surpresas nos próximos meses, naquilo que está sendo apresentado, a forma como o Supremo Tribunal Federal vai enfrentar, os juízes de primeira instância, e é evidente que isso traz muita dificuldade. Eu não vejo, por exemplo, apesar do deputado Vicente Cândido já ter aparecido, fez um depoimento na nossa Comissão de Reforma Política na OAB, o deputado Vicente Cândido, que está com propostas, algumas nós concordamos, outras nós temos nos opondo pela Ordem dos Advogados, pelo Conselho, pela Comissão de Reforma Política, mas eu não acredito que haverá ambiente político de uma grande mudança. Nós vamos ter mudanças periféricas. Uma mudança profunda como essa, nós vamos ter a partir de um novo Congresso.
mas nós vamos ter muitos problemas e a impressão que eu tenho, se o presidente Michel Temer conseguir levar algumas das reformas que ele está levando, das quais eu considero 3 fundamentais, previdenciária, tributária e da trabalhista, ele já passará para a história. Porque com todo esse ambiente conturbado, negociar, porque aí os senhores melhor do que ninguém, os senhores têm conhecimento da dificuldade que existe negociar num ambiente em que todos estão acuados de alguma forma. Se ele conseguir levar as 3 reformas, terá dado um grande passo, mas eu não acredito muito nem na reforma política, nem na reforma do judiciário, que também é necessária, e nem na reforma administrativa para reduzir a máquina administrativa em que nós enchemos demais. Essa eu acho extremamente difícil passar simultaneamente com as 3 mais necessárias. Mas considero que, apesar de tudo, o Congresso tem mostrado responsabilidade de discutir essas reformas, o que já é positivo num ambiente negativo daquilo que as imprensa têm apresentado sobre aqueles que estão acuados pela Operação Lava Jato. Professor, no próximo bloco vamos falar mais sobre esse livro que está sendo lançado, o Parlamentarismo, Realidade ou Utopia. Enquanto eu mostro a capa do livro aqui, eu vou ler um trecho que, inclusive, eu tirei um excerto aqui, Bernardo Cabral, quando escreve que somente o parlamentarismo evitará a excessiva concentração de poder nas mãos de um ou de um outro grupo restrito. Somente o parlamentarismo devolverá aos Estados-membros o peso específico que lhes deve caber, reduzindo a União ao que jamais deveria ter deixado de ser, elemento aglutinador e de coordenação das forças e aspirações nacionais. Somente o parlamentarismo reforçará o papel da vontade popular, manifestada por meio de repetidas consultas eleitorais, na formação dos escalões que devem conduzir o desempenho da atividade pública. Ele ainda diz, no fecho do texto, pena que se tenha perdido a oportunidade por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte. E eu devo lembrar que ele foi relator da Assembleia Geral da Constituinte, né, professor? É interessante. Só preciso fazer um intervalo. No próximo bloco vamos falar mais sobre parlamentarismo, realidade ou utopia. Arena Livre volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o jurista Ives Gandra da Silva Martins, que é coordenador geral desta obra Parlamentarismo, Realidade ou Utopia. Estamos falando aqui na bancada com os deputados e no intervalo falavam sobre isso, sobre a dificuldade de modificar as leis, modificar a cultura, a consciência do país, né, deputado Davi Zaia? Justamente, porque o professor caracterizou bem, né, doutor Ives Gandra, a dificuldade que é o presidencialismo, né? Nós assistimos agora no impeachment o trauma que foi. O país vive isso. E o vice que assume, né, foi eleito na mesma chapa, né, inclusive agora com complicações até eventualmente do processo eleitoral, né, quer dizer, permanece tudo isso. Então veja quanta coisa que a gente, né, busca uma solução, mas na verdade não foi uma solução, né, acaba sendo um arremedo, né. Se a gente voltar em 61, a gente tinha uma situação ainda mais diferenciada, né? Porque o presidente e o vice eram eleitos em chapas diferentes, né? Quando o Jânio renunciou, o Jango, que era o vice, tinha sido eleito por outra chapa. A população votava no presidente e no vice separado. E depois, se um fosse impedido, o outro assumia, quer dizer, cada um tinha um programa, cada um tinha uma ideia, quer dizer, essas coisas todas do presidencialismo e que nós estamos assistindo tudo isso. O senhor colocou uma outra questão aí, que é a estabilidade, né, da burocracia, né, que conduz o país. Acho que esse é um ponto, né, decisivo do regime, né, do parlamentarismo. E eu tive, quando fui secretário de Estado, numa visita nos Estados Unidos, embora lá sendo presidencialismo, mas conversando lá com os que faziam a gestão, né, do Estado, eles têm essa característica. Troca o presidente,
troca muito pouco, né, a burocracia que dirige. Troca o ministro, troca né, os que vão exercer ali a função, os auxiliares mais diretos do presidente. Mas a burocracia, né, principalmente aquelas funções mais importantes do Estado, né, as funções tributárias, fiscais, Forças Armadas, da Segurança, tudo isso permanece, né, dentro, e nós aqui, né, trocamos troca o ministro, depois tem o primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão, e vai nomeação correndo. Né? Acho que esse era um ponto a ressaltar, né, importante do parlamentarismo, que favorece essa estabilidade e essa consolidação de especialistas na gestão pública. O parlamentarismo, eu escrevi um pequeno livro, isso naquela ocasião foi o Mino Afonso, que também é da comissão nossa da reforma política da OAB, e eu fizemos 2 livros especificamente para o plebiscito de 93. O meu foi editado pela Brasiliense, e o que eu realçava, quer dizer, parlamentarismo, nós temos que ter, evidentemente, cláusulas de barreiras naturais, burocracia profissionalizada, tem que se ter autonomia do Banco Central, porque se num país derrubar muitos, o Banco Central não pode ficar sujeito, entende? E o ideal seria sempre o voto distrital, uma forma. Então não é um parlamentarismo sozinho, ele tem uma série de medidas... Não, mas são elementos fundamentais para que o parlamentarismo funcione. Sim. Então nós mostramos os 4 incisos, o voto... por quê? Para que se formassem partidos políticos. Tem um número pequeno de partidos políticos. Com a burocracia profissionalizada, nós temos os 2 elementos. Alvin Toffler escreveu, na década de 80, um livro muito interessante, chamado A Terceira Onda. E nesse livro, que teve uma aceitação extraordinária, ele dizia o seguinte: políticos e burocratas, eles têm que trabalhar sempre casados. Chamava o burocrata o integrador do poder, político representante do povo. Por que o integrador? Porque os políticos passam, mas o burocrata, em função da sua carreira que faz dentro da burocracia, ele é muito mais permanente que o político. Mas, evidentemente, não tem a habilidade do político. Então, ele mostrava o seguinte, que os sistemas vão bem quando se tem essa junção entre o burocrata de carreira, que sabe que se ele prestar um concurso, ele não vai terminar como chefe de seção, mas vai subindo gradativamente, e o político que, evidentemente, vai contar com uma estrutura real, e não aquela de amigos do rei que vão sendo colocados em cada governo, sem nenhum conhecimento. Então, a burocracia profissionalizada é um dos 4 elementos fundamentais para que o parlamentarismo dê certo. E nos países parlamentaristas, mesmo a Inglaterra, nos Estados Unidos, como eu disse, como vem da Inglaterra, a experiência inglesa. Eu, em 81, fui convidado pelo governo americano para um seminário para discutir saídas para a década de 80. Nós estamos ainda num período de Guerra Fria e problema do segundo choque de petróleo. E é interessante como, no contato dessa sua experiência, que eu também tive em contato com a burocracia americana, foi impressionante, porque eles mudam os governos, só aquele escalão de responsabilidade absoluta. Sou presidente, eu quero um secretário de Justiça que seja meu, entende? Mas o Ministério, a Secretaria de Justiça, ela vai ter o seu escalão normal à disposição, o que faz com que aquilo funcione com máquina sem solução de continuidade. Então, os programas são mais permanentes. Eu estou convencido que é uma das características fundamentais do parlamentarismo. E só se cria isso com o parlamentarismo. O presidencialismo não auxilia a criar. Elege-se um presidente da República, ele é o dono por 4 anos. Ele vai fazer o que quiser 4 anos. Ele vai nomear o seu secretário. Os secretários vão nomear suas pessoas de confiança. Quer dizer, se alguém não tiver, digamos, prestígio político da administração de concurso, vai continuar como chefe de seção, enfim, porque, enfim, ele é absoluto no exercício do poder, o que não acontece nos sistemas parlamentares. E o senhor tem toda a razão, deputado Davi. Deputado Edson Giriboni.
Para que nós possamos ter, doutor Ives, o parlamentarismo no Brasil, nós vamos ter que fazer uma lição de casa antes. Não é possível um parlamentarismo com mais de 30 partidos, com o sistema político vigente. Nós temos que ter cláusula de barreira, diminuir o número de partidos, talvez o voto distrital misto. E agora nós temos o Congresso discutindo uma possível reforma política com tempo curto esse ano, provavelmente não mexa de uma forma estruturada para que a gente possa preparar para o Brasil ter o parlamentarismo. Existe alguma estratégia que vocês estão pensando a partir de 2018 para preparar para a gente poder chegar no parlamentarismo, defendendo essas teses, cláusula de barreira, o voto distrital misto? Porque sem isso eu acho que o parlamentarismo não já nasceria frágil, né? Já nasceria com muita fragilidade, né? Quer dizer, criaria uma expectativa que lá na frente não atenderia às expectativas, né? Nós temos discutido com o deputado Vicente Cândido na nossa comissão e, evidentemente, por exemplo, nós temos divergido, a divergência é grande em relação ao voto em lista. A comissão, por inteiro, foi contrária. Isso não funciona com 28 partidos. Por outro lado, nós sabemos que esta reforma que está sendo encaminhada é uma reforma pontual do deputado Vicente Cândido. Embora eles pretendam eliminar a coligação, o problema de financiamento de campanha, ela tem como prazo um mês de outubro. O que vale dizer, nós não esperamos nada até outubro, nem pretendemos que se altere, até porque a nossa proposta de um parlamentarismo mitigado, de uma primeira etapa, de presidente com determinadas funções eleito pelo povo, voto distrital misto com distrito pela metade, proporcional, eleição proporcional para a outra metade dos eleitores, nós sabemos que isso não vai ser aprovado. E o próprio voto em lista vai ter uma contestação popular muito grande, por isso eu acho muito difícil que seja aprovado, porque vai se ter a sensação de que o eleitor ainda perde mais a sua capacidade de escolher os seus representantes. Agora, nós pretendemos, a partir de trabalhar fundamentalmente com os futuros candidatos, os candidatos à reeleição, os candidatos, eu diria mesmo, aqueles que sobrarem do processo político. Nós vamos ter eles que sobrarem, muitos deles inviabilizados pela lei de faixa limpa e podendo estar concorrendo, né? De uma maneira que e os novos partidos defendendo a cláusula de barreira, sem cláusula de barreira, com 28 partidos políticos, é impossível o parlamentarismo. Eliminado de coligação já fortalece as ideologias partidárias. Agora, cláusula de barreira, mesmo que se tem que dar prazo para que esses partidos que aí estão, enfim, consigam demonstrar performance, sejam eleitos aqui nessa primeira, mas tem que mostrar performance para as eleições de 2022, por exemplo, tudo isso. Então, nós não estamos pensando, entende, a curto prazo. E, no meu caso concreto, deputado, com muito mais razão. Eu tenho 82 anos, eu não sei se eu vou examinar isso mas é algo que sempre eu lutei por isso, entende? Aqueles que estão na comissão e certamente levarão isso para frente. Agora, estou absolutamente convencido que toda propaganda que se vai fazer, nós temos inclusive pessoas de agência de publicidade que vão às nossas reuniões mensais para começar a preparar um projeto de tornar palatável, explicável, como se fosse história de quadrinhos do que é o parlamentarismo, né? Mas eu estou convencido que o problema da informação é fundamental e nem pode ser a curto prazo. Por isso que essas eleições de 2018, nós temos que passar o mês de outubro. E até outubro a nossa luta é para que não aconteça algumas coisas que estão sendo propostas e que, a meu ver, seriam péssimas para o Brasil. Conceitualmente, uma pergunta aqui sem defender a tese. Conceitualmente, a lista fechada eu entendo que fortalece os partidos. No sistema parlamentarismo, não é importante ter partidos fortes? No sistema parlamentarista, teria uma lógica? O partido pode ter listas fechadas, por quê? Porque os partidos, alguém que entra num partido político, ele faz carreira nesse partido político.
Por exemplo, em Portugal, o presidente Marcelo estava me contando, nós somos amigos de família, entende? Eu fui professor do irmão dele, do Pedro, que morou no Brasil, o pai dele esteve aqui. Mas o presidente Marcelo estava me contando, quando ele esteve aqui no Brasil, o seguinte: no sistema português, nenhum deputado quer deixar seu partido. Se ele deixar como deputado, ele não pode entrar em nenhum outro partido. Ele tem que terminar a eleição sem partido para só entrar depois da eleição. O que vale dizer, ele vai perder um mandato. Compreende? Agora, quando se faz carreira dentro do partido, o que ocorre? Essa carreira, o cidadão começa, não está no topo da lista, mas ele vai subindo gradativamente na lista. Agora, no Brasil, em que se muda de partido com maior facilidade, se tem 28 partidos, o voto em lista é a consagração do caciquismo. No parlamentarismo, a voto em lista é admissível, como é em Portugal, como é na Alemanha, mas no presidencialismo não tem o menor sentido, e principalmente sem partidos políticos, como é o que acontece no Brasil. Ainda há tempo uma pergunta do deputado Orlando Bolsonaro. O senhor falou em mandato, eu rapidamente vou pegar um trecho da fala da professora Maria Garcia, procuradora do Estado, também professora da PUC. Ela diz: mandato singularmente deriva de manundare, do latino mandatum, significando tecnicamente dar poder, autorizar, vincular algo, compromisso de alguma forma. Assim, mandato formado de manus dada. Mãos dadas, bem exprime o contrato que designa duas vontades, uma dando a outra uma incumbência, a outra recebendo ou aceitando para que se realize ou execute o desejo do mandante. É isso, deputado, mandato. Por favor, brevemente, para dar tempo das considerações da mesa e do professor. Por favor, deputado Bolsonaro. Serei breve na resposta. Por favor. Aproveitando a deixa da professora e também o paralelo que o professor fez, a questão e das preocupações que ele tem com relação ao momento que nós vivemos, se explicitasse as preocupações, o que deve ser evitado nesse momento de reforma política, um ponto. E segundo ponto, nós vivemos uma situação assemelhada à situação que viveu a Itália, que são 3 descendentes de italianos, que 3 italianos nós acompanhamos. Nós vivemos uma situação e que a Operação Mãos Limpas, daí está no livro. A Operação Mãos Limpas, ela acabou resultando na ascensão de um cacique, que é o caso do Berlusconi, que nós 3 aqui votamos, com certeza votamos contra, quando tem as eleições do seu partido lá, Força Itália. Eu queria que você fizesse um paralelismo do parlamentarismo, como ele contribuiu para evitar uma derrocada maior e como o governo continuou. Professor, usa o seu poder de síntese. Quem quiser ler mais vai ter que ler esse livro aqui. Olha o tamanho do catatal. O parlamentarismo italiano, depois da Segunda Guerra Mundial, ele, de certa forma, permitiu o aparecimento de alguns líderes. Agora, a Operação Mãos Limpas, na verdade, é a nossa Operação Lava Jato. Entende? Apareceu o Berlusconi, que também já foi afastado, entende? Porque ele encontra mecanismos de afastar. É evidente que hoje o parlamentarismo ele conseguiu. Agora, o que impressiona, depois do afastamento do Berlusconi, o que é que nós tivemos na Itália? A Itália tem 35 partidos políticos, o Brasil tem 35 partidos políticos. Só 8 têm assento no Congresso. Quer dizer, 27 partidos não têm expressão nenhuma, não tem nenhum benefício, são legendas que lá estão. Porque no parlamentarismo são poucos os partidos que efetivamente têm representatividade. E a Itália passou crises violentas, inclusive a própria crise da Grécia, que representava 2,5% do PIB europeu, em relação à Itália, que representava na ocasião 11% do PIB europeu, ela conseguiu, com o sistema parlamentar, sobreviver. Então, eu tenho a impressão
entende? Que tem mecanismos próprios sem rupturas, porque um Berlusconi representaria, por exemplo, no Brasil, a necessidade de um impeachment, que não haveria outra forma, senão afastá-lo. E eles conseguiram, com mecanismos próprios, afastar o Berlusconi, que não era, enfim, um modelo ideal de político, de família, do que fosse. Né? Quais as preocupações que o senhor tem, que o senhor falou que precisa criar a barreira para evitar dessa reforma? As reformas de agora. Na reforma, o senhor falou que o momento agora é de lutar até outubro contra criando barreiras. Essa reforma, eu tenho a impressão que mostrar que alguma das coisas que o deputado Vicente Cândido está pretendendo não tem condições de ser aprovada, porque seria, por exemplo, o voto em lista, o caciquismo garantido, e em relação à maior parte dos juristas tenha sido uma posição. Mas, por exemplo, eliminação de coligações, eu acho boa a proposta do deputado Vicente Cândido. Então, aspectos pontuais que venham melhorar o sistema, seja bom. Mas nós vamos ter uma reforma política, nós vamos ter uma reforma pontual. Uma reforma política para valer, eu acho que tem a impressão que fomos só a casa em 2019, o Congresso em 2019, que fará. O que o presidente Michel Temer precisa, e eu dei parecer quando o senhor apresentou o problema das contas do próprio presidente Michel Temer, eu dei parecer para o presidente Michel Temer, eu e a professora Samantha, que também escreve no livro, mostrando que contas em separado não teria lógica nenhuma que os partidos apresentem contas em separados e haja condenação em conjunto. Se é para haver condenação em conjunto, tem que apresentar contas conjuntas. Se são aprovadas em separados de um lado e não são aprovadas as contas do outro, é evidente, e dizer, não, ele poderá continuar elegível, enquanto que quem não tem as contas aprovadas, se nas coligações o partido contaminado numa coligação não contamina os outros partidos da coligação em eleições proporcionais, por que não pode adotar o mesmo critério jurisprudencial? Nesse sentido, damos parecer para o presidente Michel Temer. Mas eu acho que se ele conseguir as 3 reformas, a trabalhista, previdenciária e a tributária, terá feito algo extraordinário para o Brasil. Saudação muito breve para a gente deixar 2 minutos para o professor. Deputado Avisaia. Professor, satisfação de tê-lo aqui debatendo esse tema importante e com certeza vamos contar com o senhor aí para mais vezes, né, nesse debate aí, para, como o senhor disse, vamos levar esclarecimento para a população. Muito obrigado. Deputado Edson Giriboni. Muito obrigado. Foi um prazer, né, poder participar do programa ao lado do senhor com toda a sua trajetória de vida e colocando um assunto importante no momento que o Brasil discute as questões políticas, muito desemprego, toda essa confusão que está penalizando a vida do brasileiro. É buscar, nesse momento de crise, alternativas para que o Brasil supere essas dificuldades. O parlamentarismo talvez possa ser um caminho importante junto à população do Brasil. Sucesso na empreitada. E que o senhor possa viver muitos anos para ver o parlamentarismo implantado. Claro, claro. Deputado Orlando Bolsoni. Nós agradecemos, é uma honra sempre poder ouvi-lo e registrar que o senhor é um exemplo de vida, de cidadania para todos nós. Professor, 2 minutos para encerrar nossa conversa. O senhor que viu lá o outro parlamentarismo que o senhor chamou no livro de Quasímodo parlamentar nos anos 60? O parlamentarismo de 62 era um quasímodo. um quasímodo. É bom lembrar o que faltou dizer, até porque o presidencialismo tem muitos poderes, né? Aqui, como está no livro também, seria quase uma monarquia não vitalícia. E traz também muitos defeitos. Como se livrar desses defeitos e trazer um outro sistema? E temos aí a prova inequívoca. O presidencialismo alimenta ditadores. Vê-se, por exemplo, o Maduro na Venezuela, o Erdogan agora, que pretende a pena de morte, inclusive. Parlamentarismo, não. E eu estou convencido, desde os bancos acadêmicos, estou falando da década de 50, da Faculdade de Direito, quando eu frequentava, são nas casas legislativas que nós temos a representação de toda a população. Se a casa não é boa, a culpa é da população. Mas lá está a totalidade da população. E cabe à população exercer a cidadania. E o parlamentarismo é o caminho normal. Qual é o grande exemplo da democracia? A Inglaterra.
1688. Abre um campo novo para a democracia no mundo. E até hoje é o melhor sistema. Os maiores países são parlamentaristas. Tenho a impressão que é uma pregação que eu faço desde a década de 50. Não sei quanto tempo Deus vai me dar, com 82 anos, com a minha artrite, viram já as dificuldades que eu tenho. A cabeça ainda tem 20 anos, mas as pernas já têm 200. Mas o privilégio de estar aqui com os amigos, mais uma vez, Paulo Bolsonaro, você sabe a alegria de já ter sido outra vez entrevistado pelo amigo, esse privilégio de estar numa casa legislativa, porque eu sempre fui um grande defensor, por ser parlamentarista, das casas legislativas. Muito obrigado. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Professor Ives, muito obrigado. Volte mais vezes. Portas abertas aqui. Eu vou deixar com vocês um PowerPoint e, ao mesmo tempo, um pendrive com este livro de parlamentarismo. Quem quiser pode ligar para você e você passaria perfeitamente o link. Pendrive para todo mundo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado também à presença dos deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.